Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Os Mensageiros. Produção e apresentação, Marco Antônio e Tereza Cristina. Olá, caros ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Estamos começando o programa, o estudo das obras de André Luiz. Atualmente estamos estudando o livro Os Mensageiros, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo espírito de André Luiz. Amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, aqui estamos novamente, com a permissão de Jesus, para darmos continuidade ao estudo da obra Os Mensageiros. Nós continuamos no capítulo 17, intitulado O Romance de Alfredo, e exatamente sobre o romance que nós estamos estudando, né? Lendo a história do Alfredo e comentando, analisando, né? Lembrando sempre que a gente não está só lendo, a gente podia ler o romance todo, mas nós estamos estudando, né? O que é um pouco diferente de somente ler. E no programa passado, nós comentávamos sobre que o Alfredo relata das provações que ele passou, toda a família passou, né, porque no caso aqui toda a família passa, dizendo que a virtude ela pode ser atormentada pelo vício. E a esposa dele, a Ismália, foi vítima da maldade de um amigo dele, né, desleal, que tinha interesse nela, que ela sofreu em silêncio por alguns anos consecutivos. Não foi um período curto não, foram anos consecutivos. E falamos sobre essa questão das provações, né? Já tínhamos comentado sobre a questão da família, né? Obrigações que todos nós temos, esposo, esposa, e os filhos, né? Para com o lar, propriamente dito. Uma coisa é você ter uma casa, outra coisa é você ter um lar, né? Uma família, o compromisso da lei de almas reunidas, novamente ali para acertarem as suas diferenças, nas suas reencarnações, os seus erros cometidos em encarnações passadas. E mais adiante ele vem falando que um amigo dele, o sócio dele, que ele chama de desventurado sócio, tentou influenciar, mas não conseguiu, e buscou então envenenar o espírito desprevenido, né? Buscou envenenar o espírito desprevenido e advertindo a ele com o procedimento da Ismália. Mentiras, né? Calúnias, falamos da calúnia, né? E tal. Demos até o exemplo do senador Pablo Lentos com a sua esposa Lívia no romance Há 2000 Anos, que vem a ser o Emmanuel, né? As calúnias e sofridas e o que ele sofreu depois disso. Falamos da necessidade do diálogo, né? De você acreditar em tudo que se fala. Nos reportamos para os dias atuais na questão da internet, do que se fala na internet, da influência que isso exerce, principalmente na juventude, nas crianças que estão aí na adolescência, pré-adolescência, influenciando sobre isso. A gente vê certas tragédias acontecendo, verdadeiras tragédias em família, por causa dessa questão da influência. E se a gente for ver o fundo disso tudo, tudo é falta de diálogo na família desde pequeno, desde criança. A gente tem que conversar, tem que dialogar. E um ponto, antes da gente prosseguir na leitura, um ponto que ficou aqui, eu queria ter falado, quando ele diz aqui, buscou envenenar meu espírito desprevenido. Ele está dizendo do espírito que não tem a prevenção. O que é a prevenção? É você fazer um tratamento para prevenir a doença. Prevenção contra a cárie, escovação, higiene bucal, vigiar a alimentação, o excesso de açúcar, prevenção contra a cárie, né? É isso. Prevenção na questão moral aqui é a oração. A oração nos faculta, os espíritos dizem, o nosso hábito de orar, nos faculta a nossa comunicação com os espíritos que estão ao nosso lado. É claro que Jesus nos diz que a oração do justo pode muito, do justo. Como ainda estamos longe desse qualificativo de justo, né, na sua integralidade, nós temos que buscar a nossa melhora íntima no nosso esforço pessoal e, com isso, a nossa oração vai ter um efeito melhor, porque nós vamos sintonizar com os bons espíritos, não esquecendo nunca que nós estamos rodeados dele o tempo todo, estão o tempo todo a nos observar. E esses bons espíritos nos incentivando. Então essa prevenção aqui de que o Alfredo não tinha,
E tanto que ele fala, buscou envenenar meu espírito desprevenido. O que a gente subentende aqui? Que se ele tivesse feito a prevenção adequada, esse envenenamento seria assim, vamos dizer, teria um efeito menor nele, ele poderia combater, mas ele não fez a prevenção necessária. E uma das grandes fatores dessa prevenção que a gente tem é o culto do Evangelho no Lar, que a gente já comentou aqui em programas passados. Quem quiser dar uma lida no livro Jesus no Lar, livro Jesus no Lar, do Espírito Neio Lúcio, pelo Chico, ele fala muito desse culto, fala do início, primeiro na introdução ele fala da necessidade do Evangelho no Lar, dizendo que com o Evangelho, quando o Evangelho penetra o lar, o coração abre mais facilmente a porta ao Mestre Divino. Então, se nós abrirmos mais facilmente a porta para Jesus, a nossa prevenção começa por aí, não é? Ela é toda integrada a isso. Então, a necessidade criteriosa, a gente criar esse hábito do Evangelho no lar. Então, é isso. Vamos continuar mais um. Da onde, Tereza? Nós paramos no parágrafo 15, mais ou menos, vamos começar o meio do parágrafo agora. Gente, não sabia contemplar minha esposa. Isso, né? É o meio, né? Mas é o começo do meio. Não sabia, né? Isso. Porque ele diz que o amigo exercia profunda influência sobre ele, falamos sobre isso também, influência nas nossas companhias. E ele dentro de casa se tornou um tirano. Isso, por causa disso, né? Quer dizer, por causa disso, por causa dele mesmo, né? Sim. Ele se deixou influenciar. A gente sempre tem que colocar isso, gente. Não existe vítimas. Aliás, não existe injustiçados. Existe injustiça, mas não injustiçado. Porque a gente se deixa levar. Nos comprazemos nisso. Continuando então. Não sabia contemplar minha esposa com a despreocupação e a confiança absoluta de outra época. Via o mal nos seus mínimos gestos e queria descobrir segundas intenções nas suas frases mais inocentes. Cheguei a acusá-la veladamente. Ismália chorou e calou-se. Exatamente, a gente está lendo aqui, está lendo exatamente o que aconteceu com o senador Publio Lentos, repetindo. E a Lívia, livro há 2000 anos. Exatamente. E ali ele fala, que é o Emmanuel, né? Falando dele mesmo na questão do orgulho em pessoa. Então, é exatamente o que ele fez lá, né? Não quis diálogo, perdeu a confiança, pelo que ele não viu. Foi relatado ao ouvido dele exatamente o que está acontecendo aqui. Ele não viu nada. O Emmanuel ainda viu. A Lívia sair Ele viu a Lívia sair do aposento. Não, ela viu ela sair do palácio. Ele não entrou no aposento. Lá no detalhe do livro, ele viu ela no pátio. Ele não viu. E a fofoca da outra, dizendo, tá vendo lá e tal. Então, sabe lá Deus como é que a outra reencarnou, né? Um vai ficar cego e outro mudo. O Divaldo, olha só, fazendo parênteses aqui. O Divaldo, a gente já falou isso em programas passados, mas não custa nada repetir, porque tem ouvintes que não tiveram oportunidade de escutar. O Divaldo Pereira Franco, ele tinha uma irmã mais velha, a mais velha, e ele era o caçula. Quando ele era pequenininho, essa irmã já tinha se casado, e ela, uma amiga, entre aspas, amiga, né? Que é o caso aqui do nosso amigo, do Alfredo, foi dizer para ela que o marido dela estava tendo um caso fora do casamento. E ela acreditou e tomou veneno. Tomou veneno, lá o Divaldo fala até que no caldo de cana, lá tomou veneno. Tomou veneno, desencarnou, e depois desencarna todo mundo. O Divaldo tem o trabalho da Mansão do Caminho, muito lindo, quem quiser conhecer está na internet, Mansão do Caminho em Salvador. E aí, nesse trabalho, acolhe muitas crianças, sempre foram acolhidos milhares de crianças. E aí, uma dessas crianças foi parar na Mansão do Caminho. Quem era? Exatamente a irmã dele, reencarnada. Numa família muito pobre, muito humilde, muito necessitada. O nome da irmã era Nair. E aí, quando a irmã chega na portaria, que o Divaldo vai atender, a criança está com o lábio neporino, que é uma fenda aberta abaixo do nariz e se estende, em alguns casos, para o céu da boca. Chama goela de lobo, lábio neporino. Exatamente porque ela tomou o veneno e naquela região do perispírito ficou marcada a sua atitude, né, a sua atitude errada, e ela reencarna com aquele problema ali.
Quando ele olha, a mãe dele, já desencarnada, a mãe do Divaldo, falou: essa aí é Nair. E aí, né, tem todo, o Divaldo chega e ela é tratada, ela entra na mansão, vai estudar, vai ter com as outras crianças e tal. Um belo dia, o Divaldo lá, quando ele tinha sempre a oportunidade de ficar com as crianças, porque a tarefa da palestra sempre foi muito grande, e lá no pátio com as crianças, a única criança que chamava ele de Di, que era um apelido de infância, era ela, de todas as outras. Os outros chamavam tio Divaldo, ela não, ela era Di. Di, ela pergunta para ele assim um belo dia: por que eu sou assim? Aí ela aponta o dedinho para onde está o defeito. Não sei se já tinha feito a cirurgia e tal, mas já tinha feito, não sei. E aí onde está o defeito? E ele fala, ele disse na palestra, estou repetindo aqui o que ele disse na palestra. Ele disse na palestra que você faz assim porque você tomou veneno. Você fez bobagem, não pode fazer isso na outra encarnação, né? Explicando para ela. E a amiga que contou a fofoca para você, vem muda. Ele fala. Então são essas questões do nosso resgate, né? Prejudicando os outros. Por fim, nosso infeliz perseguidor subornou um homem de baixa condição que permaneceu certa noite ao lado de nossos aposentos particulares como vulgar ladrão, às ocultas, sendo eu convocado à prova máxima. Então ele pega e convoca um homem. Ela não tinha nada que ela não dava, né? Prova nenhuma de má conduta, aí ele armou. Ele pagou para uma pessoa, um homem, ficar lá escondido. Isso nos faz lembrar, lá no livro Paulo Estevão, quando Saulo quer acusar Gesiel, né, de fazer coisas assim, de divulgar uma história diferente de Salvador daquela que os judeus acreditavam em Moisés, que o Salvador nem vinha ainda e tal. Então, é uma religião diferente. Uma religiosidade diferente. Ele quer acusar. Como o Gesiel é judeu, ele precisava de uma testemunha para acusar. Ele vai e suborna uma pessoa. Está lá no livro Paulo Estevão, esqueci o nome da pessoa. Porque precisava de um ou dois acusarem o outro para ele ser julgado, apedrejado. E Saulo fez isso. Então, mas depois resgatou na encarnação toda, com certeza. Está lá o livro Paulo Estevão, uma obra maravilhosa. E aí, vamos lá, continuar. Penetrei no quarto em extremo desespero e acusei em voz alta ao ver a companheira profundamente tranquila. Ismália levantou. Então ele penetrou no quarto, não tinha ninguém, só tinha ela tranquila e começou a acusar só isso, só aquilo. Ismália levantou-se, receosa da minha saúde mental, mas não lhe atendi os rogos. Receosa da minha saúde mental, ela estava preocupada com ele. Tá doido. Né? Você vai ter alguma coisa, algum problema, um ataque, alguma coisa. Mas não lhe atendi os rogos, procurando como louco o conspurcador da minha honra. Abri violentamente grande armário antigo, vasculhando o quarto. Nesse instante, o vulto de um homem esgueirou-se na sombra do aposento próximo. E antes que eu pudesse agarrá-lo no meu ódio infrene, saltou a janela, alcançando o pomar de nossa casa. Corri desesperado, detonando balas a esmo, mas não consegui. Ele atirou nele, a esmo, não foi um tiro só não, e atirou, mas não conseguiu, né? Mas a intenção é que vale, né? Esse resgate aí está na conta dele, do Alfredo. Sim. Né? Alguma coisa, Tereza? Não. Regressei ao quarto e, para cúmulo da calúnia odiosa, o desconhecido deixara atrás de si um chapéu novo, rigorosamente moderno, para que se acentuassem meus sentimentos terríveis. Chapéu Panamá deve ser, né? Chapéu bonito. É bonito, porque os homens daquela época todos usavam chapéu, né? E para mostrar que não era qualquer um que ela estava, talvez, né? Também, o moço caluniador. Tudo muito bem arquitetado, né? Tudo bem arquitetado. Mas aí é que tá. Esse aqui foi pago pelo outro para fazer, né? E a gente tem que... A questão, esse aqui vai ter comprometimento para ele na encarnação? Vai. Ele sabe que estava fazendo errado. Mas quem arquitetou é pior ainda. Né? Sim. Isso no decorrer da história a gente vai ver lá na frente, até no livro. Depois vai ter uma história depois de resgate. Olhos com gestos, vomitando insultos, quis eliminar Ismália, banhada em lágrimas a meus pés. No entanto,
alguma coisa que nunca pude compreender na Terra paralisou-me o braço quase homicida. Aí Mas agora eu acho que ele já entendeu que quando os espíritos não permitem, não é, que algo aconteça, os espíritos superiores, que são realmente acordes com a vontade divina, não acontece. E ele mesmo diz que ele não sabe, porque se ele atirou, saiu bala pro ladrão, ele queria matar a intenção é o que vale. A intenção é o que vale, mas ele não conseguiu. E quando não é para acontecer, não vai acontecer. Eu lembro do Divaldo contando uma palestra sobre um espírita lá da cidade de Tupaceguara, que o Divaldo uma vez foi visitá-lo. Ele era João Custódio Machado. Ele era muito baixinho, tipo um anão mesmo, sabe? E ele tinha um carrinho para se locomover. E uma vez o Divaldo visitando esse amigo, né, ele se correspondia com o Divaldo, ele viu que lá na casa dele tinha um homem enorme, deitado lá, que não se mexia. Na cadeia ele não cabia. Não cabia isso. Levou para casa. Levou para casa. Levou para casa. Aí esse homem não era tetraplégico, não se mexia e tudo que tocasse nele era uma dor insuportável, até uma mosca. E aí o João Custódio Machado conta para o Divaldo por que trouxe ele para casa. Primeiro, porque ele não cabia na cadeia. E segundo, porque ele estava tetraplégico, ele não causaria mais mal a ninguém. Mas por que ele ficou assim? Porque ele era um matador de aluguel. E ele foi contratado para matar um fazendeiro lá daquela região de Tupaceguara. Quando chegou na porta do fazendeiro, tropeçou num tapete, bateu com a cabeça, tetraplégico. Porque quando não tem que acontecer, não acontece. Da mesma maneira que o que tiver que acontecer, vai acontecer. É aquela piada de que a morte estava procurando um careca, né, para levar, e aí numa festa, e uma dessas pessoas careca resolveu ir na festa de peruca. E aí a morte falou, bom, já que não tem careca, eu vou levar esse cabeludo mesmo. Que era o mesmo. Que era a mesma pessoa. Então, o que tem que acontecer, vai acontecer. Mas também o que não é permitido por Deus acontecer, não acontece. Não tem como a gente violar a vontade de Deus. Até o suicídio. Se não for permitido por Deus que a pessoa desencarne através do suicídio, a pessoa não vai, ela pode tentar 1, 2, 3, como um conhecido amigo da Miranda. 3 vezes tentou o suicídio, nenhuma das 3 desencarnou e resolveu se tornar espírita, porque falou que Deus não queria ele, não. Então ele tomou um chumbinho. Se não fosse, acho que é engraçado, né? Ele tomou um chumbinho falsificado, tomou um chuvinho verdadeiro, foi parar no hospital, se jogou da janela, caiu no hamper, quer dizer, 3 vezes ele tentou acabar com a vida do corpo, mas não conseguiu, porque Deus falou, você não, e ponto. Pode fazer o que quiser, porque não vai. É interessante quando ele diz aqui, mas agora, porque ele fala assim, no entanto, alguma coisa que nunca pude compreender na Terra, mas agora ele já sabe, paralisou-me o braço, quase homicida. Que é exatamente a história do livro 50 anos depois, da Célia. A Célia, que é um anjo lá na história, né, 50 anos depois do livro. E o pai levantou um punhal para ir desferir em cima dela. E alguma coisa susteve o braço dela. Então, esse alguma coisa são os espíritos, porque é aquilo que a Teresa falou. A fatalidade nossa é o bem. Nós reencarnamos para sermos bons. A nossa meta é Jesus. Vai levar alguns anos luz, né? No meu caso. Mas a nossa meta é ele. Então, essa questão do livre-arbítrio, ele mora no pensamento, conforme os espíritos respondem a Allan Kardec no livro dos Espíritos. No pensamento, eles não podem pôr peias, não podem frear. O pensamento é nosso. Agora, o que vai acontecer, suceder com a nossa vontade, depende do conjunto de situações, de provas que estão inseridas naquela encarnação. Nem todo mundo que tenta o suicídio consegue cometer o suicídio. Eu vi isso no trabalho que eu fiz no interior do Amazonas. A pessoa cortou a artéria carótida
Foi socorrida a tempo porque vizinho dela... Jugular, desculpa. Porque o vizinho dela, uma vizinha parturiente, foi chamada. A ambulância foi chamada para socorrer. Era vizinho de parede. Quando viram ele ensanguentado, a porta estava aberta, e socorreram ele e deixaram a parturiente. Mas depois a parturiente teve o neném. Levaram ele para o hospital. Mas ele é suicida para a lei. Ele tentou. E muita gente... Como o Alfredo é homicida. É homicida, exatamente. Indireto, mas é. Porque o que vale é a intenção. É. Continuando mais um pouco. Vociferando blasfêmias, surdo aos rogos dela, afastei-me do lar tomado de horror. No dia imediato, fiz valer meu direito exclusivo sobre os filhos e providenciei para que Ismália, convertida em estátua de dor, fosse restituída à fazenda paterna. Isso aí é bom a gente só fazer um comentário sobre como muitas coisas melhoraram e evoluíram. Direito da paternidade sobre os filhos. Se fosse hoje, não ia acontecer isso. Tinha que ter provas e tal, ia julgamento. Porque como é que ficam os filhos? Na cabeça dos filhos, ele não relata aqui, mas provavelmente a mãe foi condenada pelos filhos também. Não é? Sem ser verdade. E mesmo que fosse verdade, ela é mãe deles. Aí entra outra questão. Então, tinha que provar. E isso hoje em dia não seria assim. Então, nesse ponto, a gente vê mais um ponto que como muita coisa melhorou. Muita coisa. É que a gente só observa, às vezes, só o lado ruim. Porque é o que a mídia quer que a gente veja, o que dá ibope, né? Mas muita coisa melhorou. No dia imediato... já falei. Contratei uma governanta. Contratei uma governanta para os meninos e logo após tomei um paquete para a Europa, onde me demorei mais de 3 anos. E as pobres das crianças também largadas com a governanta. Com a governanta, Eita. Nunca me propus a verificações sérias. E embora tivesse o espírito incessantemente atormentado, humilhei os sentimentos mais íntimos, jamais procurando notícias da companheira caluniada. Certo dia, recebi uma carta lacônica na costa francesa. Um parente dava-me informações da esposa. Após 2 anos angustiosos, entre a saudade e o abandono, Ismália fora acolhida pela tuberculose, falecendo em terrível martirológio moral. Deliberei então a volta. Então, aqui a gente lembra de outra história no livro Paulo Estevão. Só que aí não foi calúnia, né? Abigail foi abandonada por Saulo, seu noivo, só porque o irmão da Abigail, o Saulo tornou ele inimigo, né? Que é Jeziel. E Abigail, ele simplesmente abandona Abigail. Tá? Tudo terminado entre nós. Pouco tempo depois, lá pra casa ele vai se arrepende, vai vê-la. Ela está doente de tuberculose também. E ela desencarna, só que desencarna cristã. Né? Ele se arrepende, só que desencarna cristã. E o bonito é que quando ele vai, que é o que aconteceu com a Ismália aqui, quando ele vai vê-la, Saulo vai vê-la, ela não o culpa, não dá uma palavra de condenação contra ele. Mas o Alfredo nem foi lá. O Alfredo não, estou falando com relação... Paulo foi. Com relação, Paulo foi. Saulo ainda foi no corpo. Saulo ainda foi no corpo. Não, Alfredo não foi. Alfredo não foi, não. É isso mesmo, ele está certo, o foi maior. Só que a Abigail fala com ele que como poderia... Eu até escrevi, se esqueci. É tão bonito. Você não esqueceu de mim, Abigail? Meu Deus, você lê daquilo, você fica rindo. Como poderia a flor esquecer o seu orvalho? Alguma coisa assim que ela fala. Pois é muito bonito, que eu não estou com o livro aqui agora, mas é muito bonito. Ela responde a ele com amor, com carinho, que é o que a Ismália vai fazer aqui. Por isso que ela está onde está e ele está onde está, né? Após 2 anos angustiosos... Deliberei, então, a volta. Deliberei a volta. E vamos terminando aqui, porque deliberou a volta e já estamos aqui terminando. A gente continua no próximo programa. Agradecendo a todos a paciência de nos ouvir. Lembrando que nós estamos estudando o capítulo 17 do livro Os Mensageiros. Fiquem com Deus. Muita paz de Jesus a todos. Você ouviu pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz, com o livro Os Mensageiros.
Produção e apresentação: Marco Antônio e Tereza Cristina.